Deixa eu fazer um comentário com isso. Eu acho que tem uma outra ideia que está aqui de trás do livro, que eu acho que é legal chamar a atenção, que é o seguinte. O mundo dos anos 90 ele foi marcado pelo fim da União Soviética, depois do fim da guerra. E desde então é como se houvesse uma grande paz no mundo. Acabou a guerra, acabou o conflito atômico. A questão é como é que eu integro desse mundo. E a periferia também, nós também, como é que a gente integra isso? E aí isso foi o processo. A China integrou, nós integramos, os russos integraram. Todo mundo com problema, mas os americanos de alguma maneira propunham, ou tinham uma visão de que eles tinham valores, que eles tinham sistemas, moeda, né, mercados, para fazer esse processo todo. E eles, de alguma maneira, tinham uma certa tolerância com relação a uma série de coisas. Uma das ideias que está por trás desse livro também é um diagnóstico de que esse mundo que vai ali da queda do Muro de Berlim até mais ou menos 2001, 2011, uma coisa ali, as Torres Gêmeas, os americanos mudaram de ideia. Eles acham que isso é um projeto falido e que, portanto, mesmo que o Trump não ganhasse, essa já era uma ideia deles de dizer o seguinte, vou me desvencilhar dessas amarras. Eu vou operar bilateralmente, não quero mais saber de OMC, essas coisas assim, preso a tratados, acordos. Agora eu vou operar no cacete, ou seja, o que você está na minha frente, vou te derrubar, vai ser isso, é o meu interesse. E, de certa forma, esse livro, a preocupação do Zé quando começou essa história, é que o conflito ia aumentar. E o conflito não necessariamente precisa desencadear uma guerra, mas ele deixa isso como uma coisa muito mais possível. E na medida que essa possibilidade aumenta, os atores, os países começam a se organizar para isso. E aí toda essa série de conflitos que eu acho que a gente está assistindo hoje no mundo, quer dizer, que vão desde o conflito China com os Estados Unidos, que tem uma história grande. O conflito Estados Unidos com a Rússia e com o Putin, o conflito no Oriente Médio, a entrada dos russos no Oriente Médio e por aí sim por diante, etc. São, digamos, a União Europeia, a ideia de fazer aquele mundão lá organizado, a saída dos ingleses do Brexit, o problema que está acontecendo na Alemanha, tudo isso faz parte do mundo que está se desagregando e a possibilidade de conflito. Então, era importante parar para pensar isso aqui e em que linguagens isso aqui é passível de pensar, em que medida a gente pode fazer, etc. No meu caso, como ele estava contando, eu entrei de gaiato no navio. Né? Eu fui lá, a ideia era juntar durante, 10 meses, um grupo de pessoas para discutir sobre o tema guerra. Eu achei aquilo interessantíssimo, tinha tempo, então toda sexta de manhã a gente ia lá juntar. E aí o pessoal falava, etc. e tal, e eu me lembro que foi um seminário que o Padula estava falando sobre o problema da Eurásia, os americanos, os ingleses, etc. Ele disse assim, esses caras pensam em dominar o mundo. E não tem dinheiro nessa história, não. A moeda não é relevante para dominar o mundo. Eu acho que, do meu ponto de vista, era a coisa mais relevante que havia. Não a única, mas era a mais relevante. Aí eu acho que o Padula olhou para mim, assim, e aí o Zé me convocou para dizer assim, você não quer escrever isso aqui? E escrevi. Então, a ideia que está por trás desse capítulo é uma ideia de ver como é que a guerra e a moeda se desenvolveram juntos. É uma história fascinante, assim, de como é que isso veio. Todas as grandes mudanças monetárias no mundo estão diretamente vinculadas à guerra. A primeira delas é isso aqui. Moeda. Quando a moeda vira uma coisa, isso acontece mais ou menos 700 anos de Cristo, isso aqui era um ticket de refeição. O que um rei fez, porque tinha que pagar os mercenários. Em vez de ele ter que expropriar os seus impostos, pegar lá o trigo e levar aquilo lá para os mercenários, ele teve uma ideia brilhante. Foi o seguinte, eu vou dar um papelzinho para esse cara, um vale tudo, e esse cara vai lá e compra de alguém. E esse cara vai ficar louco para receber isso aqui, porque ele vai ter que pagar imposto para mim. Ele inverte. E é genial, porque isso aí tem um impacto do ponto de vista que surgiu, que modernamente a gente chama de mercado, que é botar todo mundo precisando correr atrás de dinheiro.
Isso foi inventado 700 anos de Cristo e está aí até hoje. Né? Isso foi, e aconteceu, isso muda a cara do mundo, muda a coisa do sistema monetário por uma situação de como é que eu administro a guerra. Isso teve implicações enormes. O segundo grande momento foi em 1694. A Europa vivia em conflito entre si, era uma guerra civil enorme, e os ingleses, por incrível que pareça, estavam perdendo todos. Eles estavam perdendo para os holandeses direto. E aí, naquela época, não tinha muito uma diferença assim entre o rei e o país. A dívida do rei e do país era a mesma coisa. E o que era o gasto do país? O gasto do país era a guerra. E o segundo gasto do país? Era a dívida que vinha da guerra. Porque ele precisava de dinheiro para tocar aquilo, pagar os mercenários, e ele tinha que pedir emprestado para alguém. Quando acabava a guerra, ele não tinha como pagar aquela porcaria. Então ele tinha que desvalorizar a moeda, tirar o ouro dali, aquelas coisas todas, ou então chegar para o cara e dizer, te devo, mas se você quiser me cobrar, eu te mato. E aí isso dava uns problemas no mercado, a inflação. Aí um bando de gente rica em Londres chegou para o rei e disse assim, vamos fazer uma coisa, eu te dou um empréstimo para você fazer a guerra. Mas você vai fazer o seguinte, você não vai mais emitir dinheiro não. Quem vai emitir dinheiro são nós. Eu vou fazer duas coisas. Eu vou administrar a sua dívida pública e vou poder colocar dinheiro no mercado se tiver algum problema de alguém quebrar. E aí é a moeda bancária, que a gente conhece até hoje, que está aí até hoje. Certo? Quer dizer, a segunda grande mudança que houve no sistema monetário do mundo, que é a Constituição do Banco da Inglaterra, em 1694, estava diretamente ligada ao financiamento da guerra. E a partir daí, os ingleses começaram a ganhar todos. Tem vários livros trabalhando dizendo o seguinte, olha, o Napoleão precisava pagar em ouro. Os ingleses pagavam em papel. E, obviamente, pagar em papel é muito mais fácil do que pagar em ouro. Isso, obviamente, deu aos ingleses uma possibilidade. E aí, eu não sei vocês, mas, por exemplo, eu dou aula de economia há anos. Meus professores me disseram o seguinte, não, aí vem... E aí vem a Revolução Industrial e depois vem financiamento, os bancos de desenvolvimento esquece. O sistema financeiro moderno nasceu antes da Revolução Industrial. A Revolução Industrial aconteceu por causa disso. A grana já estava, os banqueiros já estavam no negócio, operando isso antes. O que veio dali foi uma decorrência dessa. E aí, obviamente, também tem coisas aqui, como é que é o sistema até hoje, como é que faz. Quer dizer, há uma relação, do meu ponto de vista, muito mais importante. E por que isso não aparece muito? Eu vou terminar aqui falando depois, se passa a bola. Porque os economistas detestam falar sobre a guerra e detestam falar sobre dinheiro. É uma coisa curiosíssima. O constrangimento. A guerra é um negócio doido, mas é verdade. Né? Se você olhar, é o seguinte, o problema de todos os modelos macroeconômicos é que o dinheiro não precisava existir. E na hora que ele entra, os caras não conseguem lidar, dá um desconforto. Então eles começam a inventar uma moeda que não é moeda e tal. E o segundo tema é a guerra. Os economistas detestam a guerra. Por quê? Porque a guerra é a antítese da economia. A economia é pacífica, os mercados, todo mundo se junta, os países vão comerciar, fica tudo bonitinho, com um sorriso igual dele, etc. E tal. O problema é o seguinte, a guerra vai destruir tudo. Então é muito interessante. Nesses períodos, em 1914, o Keynes, por exemplo, dizia que a guerra não iria acontecer, porque a destruição de capital ia ser tão absurda que era irracional. Para os economistas, a guerra é irracional. Então é muito interessante também, assim, as coisas que estão aqui, porque elas começam a mexer com essas coisas que são dadas, entendeu? A cabeça da gente. Mas, antes de passar a bola para o Hélio, você também tem você desenvolve também uma discussão sobre banco de desenvolvimento e guerra. Tem como falar disso? Tem. Aqui não tá muito disso não, mas se vocês olharem, a história dos bancos de desenvolvimento é uma história interessantérrima. Né? Primeiro, é difícil a gente falar de um coletivo, são experiências, são fatos muito diferentes entre si. Mas a primeira experiência do banco de desenvolvimento, se a gente puder passar assim, é uma experiência que acontece na França, mais ou menos 1850, 1860, com a fundação de um banco chamado Crédit Immobilier, que é operado por uma família de antigos judeus portugueses, chamavam-se os irmãos Pereira. Verdade. E eles montam um banco contra a banca local, que era tradicional, que era o Rothschild, para fazer ferrovia. Apoiado no governo francês, que era Napoleão III,
para fazer a unificação, porque todos os países estavam se unificando, botando o exército, fechando as fronteiras, e tinha que organizar o território. E aí, fazer ferrovia era fundamental. Os ingleses é uma história completamente à parte, mas na Europa não é. Então, esse banco existiu, foi muito importante, depois ele uma história. Ele quebra depois que Napoleão sai, porque estava muito ligado ao Estado. O primeiro banco público de desenvolvimento, vocês não vão acreditar onde surgiu. Surgiu nos Estados Unidos, em 1917, mais ou menos. Chamava-se originalmente Banco War Reconstruction, Corporação de Reconstrução da Guerra, e foi feita para segurar a infraestrutura americana nas exportações da Primeira Guerra. Esse banco, mais ou menos, com uma pequena forma, subsiste nos Estados Unidos até 1956, quando ele é desmantelado, e teve um papel enorme nos Estados Unidos. Durante a Depressão, ele foi o grande instrumento de longo prazo utilizado, etc. e tal. Chamava-se Reconstruction Finance Corporation. E aí duas coisas interessantes. Uma é que ele desaparece, mas ele é substituído por outros mecanismos, né? Ele, é a experiência que deu base ao BNDES em 56, é esse modelo que os americanos tiveram, daqui, dá no Banco do Japão, é essa experiência que eles Isso os americanos tinham para ensinar. Isso! Naquela época era isso. Hoje é diferente. E a segunda coisa interessante, é só também para ter uma ideia, não sei se vocês têm ideia de quanto vou usar o termo que a gente usa aqui, crédito direcionado. Quantos por cento dos empréstimos nos Estados Unidos são direcionados? Alguém tem uma ideia? No Brasil, nosso BNDES hoje em dia já foi 20, mais ou menos 15. Crédito direcionado hoje é mais ou menos 30% do PIB. Isso tudo é medida em PIB, tá? Vocês têm ideia de quanto era nos Estados Unidos? 20. Eles não têm banco de desenvolvimento, mas eles têm grandes seguradoras e operam isso dessa maneira. Só para dar uma ideia, vocês. Mas a origem é militar e a guerra. Isso está no teu capítulo? Não, não está. Por quê? Porque não dá. Sim. Não, mas esse gancho é importante. É o segundo livro.